Amém, glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. O tema de hoje, a batalha de Refidim, a hora da intercessão. Eu vou ler aqui o texto base, que está no capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe os homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para quem já leu o Velho Testamento, o livro do Êxodo, e quem lê, conhece essa história da batalha de Refidim. Mas para nós entendermos esta batalha e seus pormenores, precisamos voltar um pouco no texto bíblico ao capítulo 15, quando nós nos deparamos com o povo de Israel já tendo passado pelo Mar Vermelho. E o povo de Israel, ao passar pelo Mar Vermelho e vendo que Faraó foi destruído, o exército de Faraó foi engolido pelas águas do Mar Vermelho, houve um júbilo muito grande por parte do povo de Israel. Moisés, inspirado por Deus, fez um cântico muito maravilhoso, onde ele exalta ao Senhor, nosso Deus, ele declara que o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, que a destra do Senhor se tem glorificado em potência, uma destra que despedaçou o inimigo, e ele diz também que o Senhor reinará eterna e perpetuamente, fazendo alusão à destruição de Faraó e seu exército. Depois, Miriam, junto com as mulheres, começam a tocar tamborins e começam a dançar, uma dança típica lá de Israel naqueles dias. Então, Moisés, depois de todas essas festividades, partiu do Mar Vermelho e foram em direção ao deserto de Sul. E passaram 3 dias andando e começou a bater sede no povo. Só que não encontraram água. E o povo, naquele aperreio, se aproximaram de um lugar chamado Mara. Nesse local tinha águas. Tinha água, quer dizer. Mas a água era imprópria para beber. Era uma água amarga. Foi aí onde surgiu o primeiro milagre, depois que o povo passou pelo Mar Vermelho. Deus orientou Moisés diante daquela situação muito difícil. O povo começou a murmurar contra Moisés, perguntando a ele: que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou a ele um lenho, fez ele lançar esse lenho às águas, e as águas se tornaram doces. Eu acho engraçado nesse contexto, interessante, é que
diante de um milagre que Deus faz na vida de alguém, ou na vida de um povo, de uma cidade, Deus também exige umas certas observações. Deus ali provando mais uma vez ao povo que Deus estava pronto para atender ao pedido do seu povo, mas também Deus exigia que o povo também seguisse as suas normas, suas regras, as suas determinações, os seus estatutos. Deus, ele promove todas as bênçãos necessárias para as nossas vidas, mas também exige de nós que nós também tenhamos uma relação com ele, uma relação de honra, de respeito, de temor, de obediência. E aqui já no capítulo 15, Deus lembra ao povo e diz, olha, Deus deu os estatutos para o povo ali, ordenanças. E Deus ali provou, digo, olha, as águas estavam amargas e eu as tornei doces, só com este lenho que eu mandei Moisés colocar. Agora vocês têm que entender uma coisa, preste bem atenção. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Então, o Senhor estava ali se apresentando como aquele que estava pronto para proteger o povo em qualquer circunstância. O povo estaria blindado, desde que o povo o obedecesse a seus estatutos. Então, para toda ação, há uma reação. E na espiritualidade também é assim. Na relação espiritual entre o homem e Deus tem que existir. Deus age, mas Deus também quer ter uma reação também por parte do homem positiva, no sentido de amar a Deus, de temer a Deus, de obedecer aos seus estatutos, obedecer à sua palavra. Então, voltando para o texto, o povo saciou sua sede e agora surgiu outro problema. Já no capítulo 16. O povo, ao chegar no deserto de Sim, 15 dias depois, que eles passaram pelo Mar Vermelho, depois de sair da terra do Egito, o povo começou a murmurar de novo. Primeiro foi com as águas, né? O que é que nós havíamos de beber? E agora, a murmuração era por comida. Era por comida. Eles até desejaram, nessa murmuração, a voltar para o Egito. Está lá no capítulo 16, versículo 3. Desejaram estar sentados com panelas cheias de carne para ficarem fartos. E reclamaram, porque Moisés tinha tirado o povo do Egito para levar para um deserto, para eles morrerem ali de fome. O Senhor não deixou nem Moisés clamar. Quando o povo começou a murmurar, Deus falou dizendo a Moisés, Moisés, é o seguinte, olha, eu vou fazer chover pão dos céus. E o povo vai colher cada dia a sua porção. Aí o Senhor foi determinando as regras. E Moisés fez um desafio com o povo. Digo, olha, Deus está dizendo que vai mandar pão dos céus. À tarde vocês vão ver como a palavra que ele disse vai se cumprir. À tarde você vai saber que não foi eu que tirei vocês do Egito. Não foi eu, foi Deus que tirou vocês do Egito. Está lá no versículo 6 do capítulo 16. Amanhã vocês vão ver a glória de Deus. Porque não foi eu, vocês não murmuraram contra mim. Versículo 7 do capítulo 16. Vocês murmuraram contra o Senhor. Porque, aí Moisés diz, quem somos nós para que vocês murmurem contra nós? Versículo 7. E diz a Bíblia no versículo 8 aqui, em Êxodo 16, 8. O Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele.
As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Está vendo aí, irmãos? Queridos ouvintes da palavra de Deus. Quando alguém está murmurando, seja com quem for, por algum problema que você esteja passando, principalmente você que é crente, que conhece a palavra, não é contra o pastor, o dirigente, é contra Deus. Se você estiver reclamando de alguma coisa na igreja, você está murmurando contra o líder. Você pensa que está murmurando contra o líder, mas não é contra Deus. Murmuração não agrada a Deus, nunca agradou. As reclamações da vida, elas nunca agradaram ao nosso Deus. E aí está um exemplo. Foi o que aconteceu. Moisés convocou o povo, clamou o povo para o povo se aproximar de Deus. Era necessário se aproximar porque eles estavam murmurando demais. Deus já tinha feito N milagres, dizendo que, provando que ele era Deus, provando que ele é o Senhor dos Senhores, provando que ele era o Eu Sou, provando que ele estava ali para proteger o seu povo. Ele tinha uma promessa a cumprir, e ele estava cumprindo a sua promessa. Mesmo assim o povo, murmurando, a cada milagre que Deus fazia, eles ainda não se convenciam da presença de Deus no meio deles. E assim acontece com muitas pessoas que se dizem cristãos. Parece que esqueceram os milagres que Deus fez há 10, 15 anos atrás. Se Deus não fizer o milagre que ele está pedindo agora, de 2 dias, 3 dias atrás, já fica fraco na fé, já murmura, já não vai mais para a igreja, já não participa, já não quer participar dos trabalhos, sai do conjunto. Esqueceu o que Deus fez com ele no passado. Porque ele está pedindo uma coisa e não está alcançando. Né? Vejamos. O que acontece? Eles foram para o deserto, eles se viraram para o deserto e viram a glória do Senhor, que apareceu na nuvem. Deus diz: olha, vocês estão murmurando, vocês estão reclamando de barriga cheia. Mas olha, eu estou aqui, viu? O povo viu a glória de Deus numa nuvem. Né? Se manifestar. Viram a Shekinah de Deus. Então à tarde Deus mandou o quê? Carne. Olha, irmãos, capítulo 16. Deus mandou carne. E eles comeram carne, se fartaram de carne. Está lá no capítulo 16, a partir do versículo 11. E também Deus mandou maná. Deus mandou carne, codornizes, e mandou pão dos céus, que é o maná. Deus atendeu ao pedido do povo. Para provar que, mais uma vez, ele não desampara o seu povo, quaisquer que sejam as circunstâncias. Se você está no deserto, meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: Deus não vai te abandonar. Deus vai preparar uma mesa no deserto para você. Em vez de murmurares, cante. Porque um abismo chama outro abismo. Por isso que eu quero falar sobre essa batalha. Muitas batalhas são enfrentadas porque muitas vezes o povo está distanciado de Deus. Talvez o Brasil esteja enfrentando isso hoje, esses problemas tão graves, porque a nação, uma grande parte da nação, e isso inclui cristãos também no meio, estão distantes de Deus, que em lugar de estar buscando a presença de Deus, de lugar de estar confiando em Deus, estão confiando nos homens, achando que é os homens que vão promover os desígnios da nação. Enganam. Deus está no controle da história do mundo. Não é só da história. Não é só da história do Brasil, não, é do mundo. Se engana. Se engana quem pensar assim. Se engana. Deus deixou bem claro nesse contexto. Porque eu disse um abismo, chama outro abismo. Do povo
tanto murmurar, tanto reclamar, mesmo recebendo as bênçãos de Deus, de tanto povo fazer isso, deram brechas para o inimigo. Quando se murmura, se reclama, em vão, sem necessidade, se dá brecha para o diabo trabalhar, para o diabo causar um transtorno, querer destruir todo um plano que Deus tem para a vida de alguém, para a vida de um povo, para a vida de uma cidade, para a vida de uma nação. O que aconteceu? O povo, enquanto reclamava, enquanto o povo murmurava, em lugar de pedir a Deus, agradecer a Deus, porque Deus livrou o povo de Faraó, Deus livrou o povo de Israel das pragas do Egito, livrou Israel da praga da morte dos primogênitos, livrou Israel de morrer afogado no Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pé enxuto. Deus sucumbiu o exército de Faraó e o próprio Faraó. Deus transformou águas amargas em águas doces. Deus fez o povo ter 12 fontes de água ali. Deus proveu o povo de pão, de carne. Mas o povo, mesmo assim, murmurava, reclamava. O que aconteceu? Deu brecha. E o inimigo começou a trabalhar para agora destruir o povo. Se não fosse a misericórdia de Deus e a intercessão do homem de Deus, o povo de Israel tinha sucumbido no deserto. Por quê? Esse é o texto que eu quero entrar. Primeiro eu tive que fazer um preâmbulo para nós entendermos a batalha de Refidim. É um texto que nos dá a lição sobre intercessão, sobre brechas que também se dá ao nosso adversário, sobre a intercessão e sobre a liderança. A importância da liderança, desta cobertura espiritual quando o povo está fraco, quando o povo está enfraquecido em sua fé, está enfraquecido em sua relação com Deus. Então o que acontece? Nós sabemos que essa parada em Refidim, que significa lugar de descanso, sustento, foi ali onde o povo descansou, foi ali onde o povo comeu o maná dos céus, pela primeira vez, foi ali onde o povo comeu carne que Deus mandou, as codornizes, né? Mas, quando a gente pensa que está descansando, quando a gente pensa que está mil maravilhas, que tudo está de vento e popa, o inimigo já estava trabalhando para, nesse momento de descanso, destruir o povo. Refidim, na península do Sinai, lugar de descanso. Mas foi ali, onde no lugar de descanso, onde o inimigo quis destruir o povo. Isso se refere, sabe o quê? Ao comodismo espiritual. Muitas vezes, um lugar que a gente acha que está mil maravilhas, um lugar em que nós estamos descansando, é o lugar onde o inimigo está tramando também. Por isso que nós devemos seguir o que Jesus nos ensina. Vigiai e orai, para que não caís em tentação, para que não caiais em tentação. Então o que acontece? Deus não quer seguidores apenas por seguir, irmãos. Viu, meu amigo? Ele quer compromisso. Ele quer envolvimento. A geração de Moisés, ela não é tão diferente da nossa geração, não. Não é, não. É muito parecido. Há vários tipos de pessoas que se encaixam nesse tipo de pessoas que não têm compromisso. Pessoas que só estão seguindo o evangelho, estão indo para a igreja, para o culto, em busca de novidades. Já na busca de um próximo milagre. O que é que vai acontecer hoje? Quem é o pregador que vem hoje? Será que ele é o pregador que faz milagre? Ele ora e Deus faz o milagre?
Quer dizer, estão atrás de um movimento para quebrar a rotina. É como aqueles, lá na época de Moisés, que estavam preocupados com a fornada de pão, de alimento. Estavam buscando apenas o conforto físico, o seu próprio ventre. São os tipos que ficam de plantão nas padarias esperando aquele pão bem quentinho sair. Outro tipo de pessoa, aquela que segue a Deus, que segue a Jesus porque vão para um culto, vão para a igreja porque acha bonito alguém cantar, pregar, fazer aqueles movimentos, né? Aqueles auê, aqueles oba-oba, aqueles reteté. Não sou contra reteté. Mas tem alguns reteté aí que, pela misericórdia de Deus não tem nada. Só emocionalismo. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio nos dons espirituais. O Deus que operou no passado é o mesmo de hoje. Não mudou. Mas tem gente aí que a maneira como Deus, que ele diz que Deus está usando ele, não se encaixa dentro daquilo que eu aprendi dentro da Bíblia. São movimentos humanos. Não se encaixam dentro daquilo que Jesus nos ensina. Então, tem pessoas que vão para a igreja não para se deliciar com a palavra de Deus, não para ouvir, para colocar a palavra de Deus em prática, mas para se deliciar como se ali fosse um ambiente de entretenimento, sem ter um envolvimento afetivo, de compromisso com os ensinos da palavra de Deus. Outro tipo de que segue a uma determinada denominação evangélica, ou mesmo que diz seguir a Cristo, mas que na prática não segue porque sua vida não corrobora com aquilo que ele diz crer, são pessoas que vão para a igreja, frequentar um templo, uma denominação, apenas por falta de opção. E às vezes muda de igreja porque diz assim, não vou com a cara daquele pastor, não vou com a cara daquele dirigente, não vou com a cara daquele pregador, não vou com a cara daquele irmão que faz o programa já a última hora. É assim. Não vou. Quer dizer, quem quer seguir a Jesus não está olhando para essas coisas não vai olhar para essas coisas não. Quem quer seguir a Jesus, olha para Jesus. Eu desafio alguém a me mostrar um defeito em Jesus. Tem pessoas que seguem, que vão, muitas vezes para a igreja, à espera de um milagre, de uma profecia. Agora, tem uma quinta qualidade de pessoa, que essa merece todo o respeito. Essa agrada a Deus. É aquelas que vão unicamente por uma questão de fé. Que são insistentes. Que mesmo diante das circunstâncias adversas, não desistem. É o caso daquela mulher cananeia. Mesmo ela sentindo uma certa distância, porque a missão de Jesus ali era levar a mensagem do Evangelho para a nação de Israel. E ela, de tanto clamar, Jesus parou para ouvir aquela mulher. E ela pediu misericórdia pela filha dela. Jesus disse, mulher, não é lícito dar pão, tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse com humildade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus ficou maravilhado com a fé daquela mulher e atendeu o seu pedido. Então, são pessoas que, essas pessoas que eu citei aqui, por último, merecem sim o nosso respeito, merecem sim a atenção do nosso Deus. Porque, infelizmente, na geração de Moisés, e na geração de hoje também, tem pessoas que muitas vezes estão seguindo, estão indo para a igreja, ou, em três situações, conforto físico, por algum interesse, ou por alguma conveniência. Não é por compromisso. Algumas pessoas, eu não estou generalizando, irmãos, não me entendam mal. Só que a jornada cristã não é nada fácil.
As coisas que o homem pode fazer, Deus dá toda a condição para ele fazer. Deus outorga para ele fazer. Deus está pronto ali para fazer o milagre, mas o homem, nós, temos que fazer a nossa parte. E como eu li aqui, o povo murmurou. O povo fez muitas coisas reprováveis diante de Deus, mas Deus não os abandonou. Deus usou de sua misericórdia. Só que Deus disse, olha, vocês têm que dar ouvido aos meus estatutos, às minhas leis. É neste momento, irmãos, que aí surge a batalha, os amalequitas. O povo murmurou, deu brecha. Os amalequitas surgiram. O povo amalequita, uns dizem que já existia antes de Esaú, outros dizem que é descendente de Esaú. Mas existe um Amaleque realmente, desse descendente de Esaú, filho de Elifaz. Só que, antes dessa batalha, para você ver como marcou tanto na vida de Moisés, essas murmurações do povo, essa ingratidão do povo para com Deus, que Moisés batizou aquele lugar que antes era chamado lugar de refrigério, de descanso, batizou o nome como Massá, quer dizer, lugar de prova. Entendeu? Por quê? Porque o povo de Israel foram reprovados. Quando era para confiar em Deus, não confiaram. E agora Refidim, um lugar de descanso, agora era um lugar onde haveria uma grande decisão, uma grande batalha. Massá, prova. Meribá, discórdia, revolta. Foi o que aconteceu com aquele povo. Na batalha de Refidim, essa batalha existiu porque os amalequitas, um povo nômade que morava no deserto de Negueb, um povo que vivia às custas de saquearem quem passava por ali. E eles souberam que vinha um grande povo do Egito. E eles se organizaram militarmente, reunindo-se em torno de 75 mil homens. Aí alguém pode dizer, mas espera aí, mas o povo de Israel não era 600 mil homens? Fora mulheres e crianças e idosos? Homens de guerra? Sim, eram. Só que a nação de Israel ainda não era nação ainda preparada militarmente. Os homens não tinham ainda tanta habilidade para a guerra. Eles não saíram lá do Egito com espadas na mão, não. Eles saíram com instrumentos de enxadas, pás. Eu estou fazendo aqui uma... para você ter uma ideia do que eles saíram. Eles não saíram com lança e espada. Se saíram, foram muito pouco. Mas os amalequitas não. Eram acostumados à guerra. Era um povo que vivia praticamente disto. De lutar, de guerrear, de saquear, de despojar quem passava por ali. O inimigo levantou os amalequitas. Descendente, alguns dizem que é de Esaú. E o que aconteceu? A batalha era inevitável. Um momento difícil para o povo de Israel. Homens preparados, amalequitas. Mas ali foi mais uma prova de que Deus não abandona o seu povo, jamais. Em circunstância alguma. Desde que haja quem interceda por ele. Desde quem realmente reconheça que a capacidade e a força e a provisão, ela vem de Deus. Mesmo com o número maior de homens, Moisés demonstrou com sua atitude que mesmo com o número maior de homens, eles eram incapazes de vencer aquela batalha. Eles eram incapazes de vencer aquela luta. O inimigo poderia prevalecer e a nação de Israel poderia sucumbir ali naquele deserto. E Deus
permitiu que isso acontecesse para que o povo ainda mais confiasse nele, para que o povo entendesse que ele estava ali. Mas ele só iria intervir se o povo confiasse. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como você está seguindo a Jesus. Se você realmente está confiando em Deus. Se você está enfrentando lutas agora. Não sei. Não sei se alguém está tendo Jesus apenas como Deus, como utilitário, para atender as necessidades. Não sei se alguém vê Deus ou Jesus como um amuleto de sorte. Ou um Deus seu particular. Aquele Deus que na hora da aflição pede socorro, pede a cura, pede a bênção, mas assim que passa a situação, esquece de Deus. Eu não sei se alguém que me ouve está seguindo a Jesus porque eu amo, porque eu adoro com sinceridade. Num relacionamento sério, íntimo. Acredito que a motivação tem que ser esta. Saiba de uma coisa, com Deus não há coincidência. Essa batalha de Refidim, ela não foi só uma coincidência. Deus tem um propósito para o povo de Israel e para nós também. Nos dá um ensinamento. Ele é o Senhor que tudo pode. Ele não cabe numa fórmula humana. O povo até questionou, o Senhor está no meio de nós ou não? Alguém pode até estar questionando, será que o Senhor está no meio de nós ou não está? Tantos problemas estão acontecendo. O Senhor está sempre, Ele nunca saiu do seu lugar. Agora, Ele não vai fazer algo que nós podemos fazer. Ele quer ver a nossa atitude primeiro, para Ele intervir. Os amalequitas surgiram como mensageiros do diabo para destruir o povo. Era um povo cheio de ódio, violência, destruição. O povo de Israel deu brecha e o diabo aproveitou essa oportunidade. E durante a batalha, meus irmãos, Josué foi designado por Moisés. Não sei com quantos números de homens eles enfrentaram, né? No mínimo, ali 100 mil homens foi à batalha, no mínimo, porque eram 75 mil amalequitas. Né? A Bíblia não diz isso aqui no texto, mas alguns historiadores comentam que essa batalha foi mais ou menos isso aí. Né? Então o que acontece? Quando Josué foi designado, Moisés disse, olha Josué, você vai para a batalha, mas eu vou subir ao monte. Porque o monte tem um significado muito grande para o povo de Israel naqueles dias, porque era um lugar onde Moisés sempre subia para conversar com Deus. Moisés que dizia, olha, vocês vão para a batalha, enquanto vocês estão lá guerreando, eu vou ao monte orar, eu vou clamar, eu vou pedir a intervenção divina, para que vocês vençam essa batalha, para que nós possamos sair vitoriosos. Olha, eu vou levar o meu cajado. O cajado era um símbolo, né? Era um símbolo, era um instrumento que Moisés muito utilizou durante essa jornada para a realização de milagres, para que Deus, através do cajado, mostrasse ao povo que Deus estava ali presente. Foi assim. Né? Se você conhecer a história do livro de Êxodo, é desse jeito. Meus queridos irmãos, para nós finalizarmos, surgiu a batalha. E o povo saiu vitorioso. Mas há um detalhe aqui, que vocês precisam entender, como é importante a gente buscar a presença de Deus, nós orarmos, nós intercedermos, os líderes intercederem. Quando eu falo líderes, não é somente pastores, dirigentes, não. Um pai de família é um líder de sua família. Se não tem um pai, só tem a mãe, ela é a líder da família. A palavra de Deus diz que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo prevalecia. Quando ele cansava, os amalequitas prevaleciam.
na luta, na guerra. Isso serve de exemplo para nós. Quando estamos numa luta e nós começamos a orar, a vitória é certa. Mas quando nós deixamos de orar, a derrota é certa. Chegou um momento que Moisés estava tão cansado que Arão e Ur, que foram com ele ao monte, fizeram ele sentar numa pedra. E eles dois ficaram segurando as mãos de Moisés até o pôr do sol, até o fim da batalha, quando Israel ganhou a batalha. Isso também nos dá a lição que o líder precisa do nosso apoio. O líder sozinho não tem capacidade de levar sozinho a carga. Ele precisa de pessoas de confiança para estar ao seu lado, para apoiá-lo nos momentos difíceis, no momentos de lutas, de batalhas. Em vez de nós murmurarmos contra os nossos líderes, vamos ajudá-lo. Em vez de você murmurar contra o seu pastor, contra o dirigente do ciclo de oração, dos conjuntos, não é? Ajude-o. Faça como Arão e Ur. Ajude a levantar as mãos cansadas para se vencer a batalha. Isso nos serve de um exemplo significativo. E nos mostra, e nos dá as lições, o princípio da unidade, que nós temos inimigo em comum, e esse inimigo comum é o nosso adversário, Satanás, que ele está por trás de toda a desgraça que acontece no Brasil e no mundo. Precisamos nos unir como cristãos para vencermos essa batalha. O princípio da fé é outra lição. Precisamos crer em todo tempo. Quem murmura é porque não está crendo. Quem murmura, quem reclama, que só reclama, porque não está crendo na provisão de Deus, no livramento divino. A credibilidade em Deus que Moisés teve naquele momento. Quando ele viu Moisés lá no monte, com as mãos levantadas, aquilo animou o povo. O povo estava, os guerreiros estavam olhando que eles estavam lutando, mas tinha alguém ali intercedendo por eles. Tinha alguém ali pedindo a Deus que Deus os fortalecesse naquela batalha, naquela guerra, naquela luta. E a consagração foi certa. Foi retumbante a vitória. Foi a vitória de Deus e a vitória do povo de Deus. A unidade faz isso. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um luta, todos lutam. Quando um vence, todos vencem. Mas o que a gente vê é quando um cai, fraqueja, fica um bocado de irmão murmurando, às vezes até se regozijando, apontando, em lugar de ajudar, como Arão e Ur fez. Moisés estava fraquejando, não aguentava mais, estava cansado, mas Arão fez ele sentar, ajudou a ele a sentar numa pedra, levantou suas mãos, ficaram sustentando as mãos deles até o pôr do sol. Isso tem um significado, irmão, profundo. Pôr do sol até a noite. Já imaginou que situação? Mas não, quando um fraqueja, fica dizendo que ele era crente, que ele nunca foi crente, que ele é um carnal, um ímpio. Agora pergunte quantas vezes esse que diz isso orou por ele. Pergunte quantas vezes esse foi lá e deu uma palavra de conforto a ele. Pergunte.
Pergunto quantas vezes ele foi lá fazer uma visita para saber como esse irmão estava passando. É desse jeito. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, irmãos. É contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Vamos tomar o exemplo de todo esse contexto do povo de Deus e a batalha de Refidim e vamos aplicar em nossas vidas para melhor. Que nós possamos nos unir, interceder uns pelos outros, nos ajudar uns aos outros. Porque estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo caminho. E precisamos nos unir numa hora como esta. Que Deus abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua glória